Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a preciosa e bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecê-lo muitíssimo por sua benevolência para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar convosco no momento de celebração, adoração e exaltação ao nome de Jesus e a oportunidade riquíssima de poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. De toda a minha alma externar o meu tributo de gratidão ao bom Deus, ao excelentíssimo senhor presidente da UMADENE, vice-presidente da Convenção Geral, presidente da Convenção Estadual do Estado de Alagoas, na pessoa do pastor José Carlos de Lima. Agradecer a Vossa Excelência pela confiabilidade, generosidade, amabilidade, acolhendo-me hoje aqui e estendendo suas mãos pastorais, sacerdotais, ministeriais e abençoando-me no dia de hoje, permitindo que eu possa servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que os céus venham recompensá-lo, dando-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar. Cumprimentando Vossa Excelência, eu cumprimento todos os diretores, pastores, tanto da UMADENE quanto das convenções estaduais e da nobre Igreja das Assembleias de Deus em solo brasileiro, que a bênção do Senhor vos sejam multiplicada em Cristo Jesus. Ao hospedeiro deste evento, pastor Osiel, deixar registrado o meu apreço, o meu respeito e consideração em Cristo Jesus. E agora, por bondade, com a anuência do nosso pastor presidente, se você pode abrir a sua Bíblia, faça a gentileza de abrir a sua Bíblia agora, por bondade, livro dos Salmos. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos. E no livro dos Salmos, eu solicito a sua generosidade, se você pode abrir o mesmo no capítulo de número 20. E quando você chegar no versículo de número 20, eu solicito a sua generosidade para focar o primeiro versículo. E quando você estiver conectado a Salmos 20, versículo 1, você pode dizer aleluia. Eu vou lê-lo na versão Almeida Corrigida Fiel, e a versão Almeida Corrigida Fiel diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Numa uníssona voz, eu solicito a sua gentileza para que a gente possa recitar esse versículo junto. Por bondade, 1, 2, 3, digam todos: O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Se não for pedir muito aos senhores e senhoras, eu solicitaria a sua bondade de manter a sua Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar nas entrelinhas deste versículo. Pois bem, servos de Deus, Igreja do Deus vivo, noiva do Cordeiro, santos do Senhor que hoje me ouve neste santuário, como os senhores e senhoras bem viram e são testemunhas oculares, nós estamos situados hoje no livro dos Salmos, utilizando o 20º capítulo e especialmente hoje o primeiro versículo. Os senhores já sabem, mas não custa lembrá-los, Salmos é um louvor, é uma adoração, é um culto, é uma expressão de devoção, de fé ao Deus dos céus. Mas os salmos também, eles são compostos de intercessão, invocações, de oração, de clamores. Os salmos também é uma exposição da anamnese da alma,
daquele que está expressando os salmos. De todas as riquezas que os salmos apresentam, dentro de uma projeção cristocêntrica, pneumatológica, escatológica, desde uma realidade cultural projetando uma vida relacional com Deus dos céus, hoje nós estamos diante de um salmo que é um clamor, que é uma oração, que é uma intercessão, que você pode chamar também de cobertura espiritual, que você também pode chamá-lo de ministração espiritual por meio de uma ação através da oração. Exatamente é o que diz o versículo 1. O Senhor te ouça no dia da angústia, e o nome do Deus de Jacó lhe proteja. Haja vista que quando você olha para a epígrafe da sua Bíblia, no Salmo 20, você vai ver aí que os tradutores colocaram a oração pelo rei, ou a oração em favor do rei. Esta colocação é uma projeção da realidade cultural da época, onde a historicidade cultural diz que o rei, antes de sair para o campo de batalha, o povo de Deus se reunia em assembleia solene e, em forma de oração ou de intercessão, fazia essa ministração de cobertura espiritual em favor do rei, dizendo ao mesmo: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Vale salientar que nesta declaração existem pelo menos duas ministrações de bênção em favor do rei através desta intercessão. A primeira delas você visualiza na parte A do versículo, quando a ministração diz: o Senhor te ouça no dia da angústia. O que está intrínseco aqui nesta ministração? O povo está ministrando o quê? Quando estiveres vivenciando o período mais árduo, mais difícil, mais angustiante e adverso da sua vida, e quando os gritares, ou pedires, ou clamares por socorro, que tu possa ser ouvido pelo Senhor. E isso está dito quando afirma: o Senhor te ouça no dia da angústia. A segunda ministração está na parte B do versículo, quando diz: o nome do Deus de Jacó te proteja. A ministração intrínseca aqui significa que, quando estiveres encurralado ou num beco sem saída pelos teus inimigos, e todos os armamentos dos teus adversários estiverem focados em ti, que o nome do Deus de Jacó seja a tua própria proteção. Ou seja, ser ouvido no momento angustiante quando pedir socorro, e ser protegido quando não tem mais o que fazer. É diante disso que nós vamos visualizar um pouco do retrato da historicidade da vida cristã de cada um de nós, porque nesta ministração de oração, o Senhor Deus, por obra e graça e operacionalidade inspiradora do bendito Espírito Santo, projeta a reação vivencial de cada um de nós no processo construtivo e de desenvolvimento da nossa vida cristã. Além disso, é possível visualizar mecanismo que Deus dá a cada um de nós quando nos sentimos em situações que humanamente é irreversível. Entretanto, este versículo também nos oferece mecanismos das ações divinas em nosso favor, nos surpreendendo quando humanamente ninguém mais pode nos socorrer. Diante disso,
eu gostaria de convidá-los a olhar novamente para este versículo. E olhe para este versículo e veja se na parte A do versículo você vê escrito o dia da angústia. Vê se o versículo diz na parte A, o Senhor te ouça no dia da angústia. Veja se tem nele o dia da angústia. Veja se tem o dia da angústia neste versículo. Veja que conectado ao dia, veja se tem angústia. Não é um dia comum, é o dia da angústia. A angústia que nesse texto, segundo a originalidade veterotestamentária, expressa 3 ideias significativas. A primeira ideia é a aflição. A segunda ideia é a adversidade. E a terceira ideia é dificuldade. Então, em uma palavra, ela está recheada de 3 sintomas, 3 problemáticas, 3 situações adversas. Ela está recheada de aflição, ela está recheada de adversidade e ela está recheada de dificuldade. E isso é ser resumido em uma palavra: angústia. Só que você vê também que a angústia não está isolada. A angústia está inserido em um dia. A Bíblia apresenta o dia da angústia. E quando olhamos para o dia da angústia, à luz da Bíblia Sagrada, o dia da angústia não é o dia dos homens. Não é o nosso dia, no sentido que sermos o autor ou causador do dia da angústia. Vale salientar também aos senhores e senhoras que o dia da angústia não faz parte da nossa agenda. O dia da angústia não faz parte do nosso programa. O dia da angústia não faz parte dos nossos planos. O dia da angústia não faz parte dos nossos projetos de vida. O dia da angústia não faz parte dos nossos sonhos. Haja vista que, quando você ou os senhores e senhoras decidiram contrair matrimônio, vocês projetaram toda a residência, vocês projetaram como seria toda a cerimônia do casamento, vocês projetaram o desejo de ser no futuro, mas jamais vocês sentaram para projetar o dia da angústia. Quando o teu cônjuge recebeu a primeira notícia que estava fértil com a bênção da maternidade ou da fecundidade e que lhe deu a notícia, houve celebração e vocês projetaram tudo para aquela criança, desde a concepção ao quarto berço, os sonhos foram projetados, mas sequer projetaram para elas o dia da angústia, porque o dia da angústia não faz parte da nossa agenda, não faz parte do nosso calendário. A gente pensa em tudo, projeta em tudo, sonha com tudo, menos com o dia da angústia. Entretanto, não se pode negar que o dia da angústia faz parte da agenda de Deus, do calendário de Deus, do projeto de Deus, do plano de Deus. Vale salientar que, numa linguagem antropomórfica, para cada um de nós, Deus usa seu calendário e Ele olha para nós e estabelece que naquele dia, não é somente o dia do nosso nascimento, não é somente o dia do nosso final na face da terra, mas Ele estabelece ali, aqui, será o dia da sua angústia. Vale também lembrar aos senhores que na regência da vontade soberana divina,
Deus não estabelece o dia da angústia de forma coletiva. Deus estabelece e programa o dia da angústia de forma individual, de forma personalizada, de forma exclusiva. Isto significa dizer que você pode estar num dia da angústia e outras pessoas estão fazendo festa. E não dá para você questionar o divino, porque o dia da angústia não é coletivo, é individual, é direto, é personalizado. E existe uma estratégia divina, haja vista que Deus só sinaliza aos homens o dia do nascimento, mas não sinaliza o dia da sua finalização existencial. Logo, você sabe pelo registro o dia, o horário e o local que você nasceu, mas você não sabe o dia, o horário e o local onde você dará o último suspiro, porque Deus te ocultou isso. Assim é o dia da angústia. Deus não dá aviso prévio. Ele não diz quando vai começar. Haja vista que você pode terminar o dia sorrindo, fazendo festa e achando que o raiar do outro dia será similar ao encerramento do dia anterior. E quando você abre os portais da vida, você está já no dia da angústia. E quando você está no dia da angústia, você não tem como recuar, você não tem como fugir, você não tem como se omitir, porque o dia da angústia você pode chamá-lo de processo, o dia da angústia você pode chamá-lo de provação, e o dia da angústia você pode chamá-lo da escola de Deus. E Deus jamais irá te perguntar: filho, filha, você quer o dia da angústia? Ele já vai lhe dar o dia da angústia. Ele jamais irá te perguntar: filho, filha, você está preparado ou preparada para o dia da angústia? Não. Ele só vai dizer: entre. Ele jamais vai perguntar se você aceita ou não. Ele está dizendo: é teu. Outro detalhe é que ele não vai dizer se o dia da angústia tem meio, como uma escola vai ter recreio, como uma escola vai ter férias. E ele não diz quando terminará as aulas ou o dia da angústia. Também ele não informa qual será o teor da prova. Ele só diz assim: caminhe, adentre, sua matrícula já está pronta. E se você é filho, se você é servo, só cabe a você se render, se submeter, aceitar e caminhar. E é no dia da angústia que você vai saber realmente o que é aflição profunda na alma. É no dia da angústia que você vai chorar sem querer chorar. É no dia da angústia que você vai sentir literalmente a sensação
que o inferno mudou de endereço e foi instalado dentro de você? Como diz o salmista no Salmo 116, versículo 3 e 4. Os cordéis da morte me cercaram e a angústia do inferno se apossaram de mim. É no dia da angústia que a refeição estará à mesa, mas cadê o apetite? É no dia da angústia que você vai querer engolir a sua saliva, mas você não tem saliva, porque o seu órgão lingual está totalmente seco. E o único sabor que você sente descer de goela abaixo é de fel, retratando o quanto a tua alma está amargurada por dentro. É no dia da angústia que você vai querer dormir e parece que o sono foi arrancado de você numa velocidade muito mais veloz do que é da luz. É no dia da angústia que você vai querer estar no leito e você vai ver o teu cônjuge dormindo e você rolando de um lado para o outro, como você estivesse deitado em uma cama de prego. Você fica incomodado e levanta e vai ao sofá, senta e não consegue ficar 5 minutos, porque a sensação é que você está sentado sobre brasas vivas. No dia da angústia você quer até orar, mas cadê as palavras? Porque elas já se esgotaram. E a única reação é gemer, gemer, gemer. E uma das maiores dores no dia da angústia é que você vai dizer: Deus, por quê? Não terá explicação. No dia da angústia você vai em desespero: Senhor, até quando não terá sua voz? No dia da angústia você vai dizer, porque vai aflorar sentimento de desamparo, de abandono, e você vai dizer: socorre-me, no sentido de estar abandonado. Você vai querer sentir a presença de Deus, mas não terá a presença de Deus. Você vai dizer: toque em mim, e não terá toque de Deus. Você vai dizer: fala comigo, e Ele não vai falar com você. Covardia, injustiça, ingratidão, abandono divino? Não. Isso chama-se investimento. Isso chama-se crédito. Isso chama confiabilidade do divino em você. Porque o senhor e a senhora sabem que o legítimo professor, ele ensina toda a matéria antes da prova. Mas no dia da prova,
o aluno pode perguntar o que for, que ele faz de conta que não sabe de nada. Ele não dá a resposta, ele não diz qual é a questão, e ele não fala. Entretanto, há um detalhe: ele não sai da sala de aula, não tem voz dele, mas tem os olhos dele observando todo o seu comportamento ou movimento. E Deus te trouxe hoje aqui exatamente para lhe dizer isto. No dia da angústia tem a probabilidade de você não ter a minha voz, de não ter a minha resposta, de não sentir a minha presença, mas saiba que eu não sou covarde, eu não sou injusto, eu não sou ingrato, eu acredito na dimensão da tua fé, e saiba que em meio a tudo isso que você está vivenciando, você não está abandonado, porque os meus olhos estão sobre você. São os meus olhos que te controlam, são os meus olhos que te guiam, são os meus olhos que te acompanham. Você não tem a minha voz, mas tem os meus olhos. Você não tem a minha promessa, mas tem os meus olhos. Você não sente a minha presença, mas você não foi chamado para viver de sentimento, você foi chamado para viver de fé. E o teu sentimento não é sinônimo da ausência da minha presença. Mesmo que você não perceba, mesmo que você não me sinta, eu estou contigo. Eu estou nesta guerra, eu estou neste campo de batalha, porque eu sou o Deus da aprovação, mas também eu sou o Deus da aprovação. Deus te abençoe.